Olá, a Cozinha Fácil de hoje vai trazer uma receita deliciosa, cupcakes de chocolate, feito pela Flávia da Mota. Flávia, obrigada por participar com a gente. Fala um pouquinho desse cupcake, dessa delícia. Oi, Mirna, obrigada pelo convite. Esse é um cupcake de chocolate, super versátil para todo mundo ir para a cozinha em família preparar, ou também para as confeiteiras que gostam de receitas novas, algo diferente, para produzir e fazer vendas. Olha, a gente tem então aqui pronto, mas você aí de casa agora, papel, caneta na mão, ou então aí anota no seu celular todos os ingredientes dessa deliciosa receita que daqui a pouco a Flávia vai ensinar passo a passo. Para a massa, você vai precisar de 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 180 gramas de açúcar, 2 ovos, 80 ml de leite, 230 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de chá de fermento em pó, 20 gramas de cacau 100%. Você também vai precisar de formas para cupcake. Para a calda, são 100 ml de água e 100 gramas de açúcar. Para ganache, anote aí, são 200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo ou chocolate de sua preferência. E também 100 gramas de creme de leite. Ingredientes separados, e você aí de casa deve ter visto que a Flávia já deixou aqui uma batedeira elétrica que você vai precisar para essa receita. Vamos lá então, Flávia? Vamos! Então, qual a primeira base do cupcake? Nós vamos usar a manteiga, 2 ovos, os ovos e o açúcar. E aí a gente vai bater esses ingredientes até eles ficarem esbranquiçados na batedeira. Tá, eu vi que você tem uma balança, inclusive a gente passou a receita com a balança. Caso a pessoa não tenha a balança, o que ela pode pensar nessa quantidade de manteiga? Então, a manteiga seriam 3/4 de um tablete. A receita são 150 gramas e aí a gente usa 3/4 do tablete. E tem alguns tabletes que já vem marcadinho uma métrica de quantidade de grama que também ajuda o pessoal a fazer a receita. E a manteiga tem que ser sem sal. Isso, manteiga sem sal e em temperatura ambiente. Tá certo, então, batedeira funcionando. Agora, a massa ficou esbranquiçada, né, de manteiga. A gente pode parar de bater. A gente dá uma limpada no aro da batedeira. Geralmente, Flávia, quanto tempo batendo? Uns 2-3 minutos ele já forma essa... Já fica nessa textura? Já fica na textura. Normalmente a gente chama ponto pomada, né, que a manteiga tá mais com o açúcar e os ovos batidos, né? Fica assim. Quer virar lá pro pessoal, olha, de casa ver. Olha, gente, parece uma pomada mesmo, né? Verdade. E a partir disso? A partir disso agora é só misturar os secos com o líquido que é o leite morno. Tá, então vamos lá. Então vamos lá. Então a gente coloca o leite, 80 ml. Sim. E agora eu vou peneirar os secos aqui, tanto a farinha. É importante peneirar os ingredientes secos ou não necessariamente? É importante porque a farinha vem com alguns gruminhos, ajuda na hora de misturar. Sim. Né, os ingredientes. E principalmente o cacau também vem e o fermento em pó. Vem também. E aí agora a gente vai misturando até incorporar. Tá, então vamos virar o bolo lá pro pessoal de casa para ver
E não volta para batedeira agora mais. Não, agora a gente tudo na mão. Só vai misturar tudo na mão. Bem fácil, então, de fazer e preparar, como você disse, né, em casa, chamar as crianças para ajudar. A criançada gosta de ajudar, geralmente? Ah, a criança gosta, né? Vira um momento em família. Eu acho que eles viram uma magia, né? Acho que cozinhar também é uma magia, então eles se espantam. Então fica essa massa amanteigada aqui, mais durinha, né? Normalmente, essa é uma massa amanteigada. Então, normalmente as nossas amanteigadas são mais firmes, mais firminhas. E aí, agora a gente coloca agora a gente vai transferir para as forminhas. Isso que eu queria ver. Vamos mostrar as opções de forminhas que a Flávia separou pra gente. Então, quem tá em casa pode escolher a da sua preferência. Às vezes gosta de um cupcake menor, outra criançada já gosta, tem um olho maior para cupcake maior ou grande, né? Então dá pra gente brincar com os tamanhos, com cores de forminha. Tá. Essa receita rende quantos cupcakes? Na verdade, rende 10 cupcakes nessa forminha maior. Mais ou menos 10 cupcakes. Tá bom? Tá bom. Inclusive, a receita pronta é na forminha maior que a gente mostrou. Isso, na forminha maior. Mas se você tem aí a menor ou outra de sua preferência, pode usar também. Isso. Uma outra coisa, essa forminha, tem gente que tem em casa aquela forminha de silicone. Pode fazer nela também? Sim, o importante dessa forminha, além da gente colocar nela, nós vamos usar uma outra forminha que eu vou mostrar pra vocês, que ela é a base para segurar, porque senão essa forminha ela abre aqui, né? Então, o legal é usar essa forminha e colocar dentro da forminha de silicone que o pessoal tem em casa. Mas se você não quiser investir tanto, nós temos umas forminhas que são descartáveis num preço mais acessível, para você nem precisar comprar a forma mesmo de cupcake ou ter a forminha de silicone para ser mais versátil. Tá bem, essa aqui é descartável. Isso, essa é descartável, a gente comeu e... Então pode, por exemplo, para um aniversário, para um encontro em família e usar a outra se você vai fazer ali só para casa mesmo. Isso. Tá certo, então. Agora, então, a Flávia apoiou nessa forminha que inicialmente é vendida como forma de empada, mas, por exemplo, se quem tá em casa, não tenho essa forminha, tenho só essa embalagem, é perigoso colocar só essa embalagem naquela forma comum, né? Tem algumas forminhas no mercado também que elas são laminadas por fora. Elas são mais resistentes. Ela tem um preço um pouquinho mais caro também, mas não muito diferente dessa. Sim. Mas também é uma solução se não quiser usar nada. Mas assim, o cupcake fica mais bonitinho, mais sustentado nesse modelinho de tendo alguma contenção, né? Ótimo. Tá bom? Vamos lá. Então aí agora a gente coloca, normalmente eu coloco de 50 a 60 gramas por forminha. E aí, como a gente vai fazer em casa com as crianças, aí a gente, né, uma ideia, a gente pode fazer de colheradas, né? Fazer uma colherada aqui, eu vou mostrar mais ou menos uma proporção do que a gente pode colocar de massa na forminha. Na verdade, a gente pode colocar 2/3 da forminha, né, que é a base mais um pouquinho, e aí... mais ou menos esse tanto aqui. Deixa um espacinho, então, divide aí as crianças, porque todo mundo vai querer participar desse momento com certeza, né? E a colher para tudo quanto é lado. Aí dá para todo mundo ajudar a colocar nas forminhas, né? Sim. Que é o trabalho também 1 a 1 aqui, que é também do cupcake. Aí eles também, a gente não precisa, deixar tudo arrumadinho, o cupcake, porque como é uma massa amanteigada, quando ele vai pro forno, ele dá uma esparramada e tudo se encaixa. Tá. Então não precisa, por exemplo, passar a colher aqui em cima para ficar retinho. Não precisa alisar. Ele, como a massa amanteigada, ele vai derreter, e por isso que normalmente a gente indica com essa forminha de contenção, que ela dá uma suavizada dentro do forno e fica com uma casquinha bonita, né, da forminha. Então, aí a gente vai enchendo aí as forminhas até acabar a nossa massa.
que no caso, como a Flávia já disse, nessa forminha maior rende 5 unidades. Rende 10 unidades. E nas forminhas menores, aí você vê em casa quanto que vai rendendo, Deve render o dobro. Ou mais ou menos entre uns 15, 17 até 20. Eu acho que nessa menorzinha aqui. Sim. Essa massa é muito boa para quem quer fazer cupcakes decorados, né? Quem é da área de confeitaria que gosta de fazer cupcakes com decorações personalizadas, de pasta americana, Sim. Outras decorações, é uma massa também muito boa. Tá, e quem pensa em fazer, por exemplo, Flávia, cupcake para vender, é uma massa versátil também para esse tipo de negócio? Digamos, olha, eu preciso vender de 50 a 100 cupcakes por dia. Pode, essa massa você pode dobrar, dividir ela, não tem problema, né? Até, só indico assim, triplicar no máximo, porque aí quando a gente também vai misturar os ingredientes, a farinha, o leite, fica mais difícil. Mas então eu posso triplicar numa única batida? Isso, eu posso triplicar ela numa única batida. A gente pode retirar o cacau e fazer com outros sabores, raspas de limão, colocar umas blueberries, né, uns mirtilos, o que mais? Fazer só no sabor de baunilha. Ela é muito versátil, então essa a gente deu com uma carinha mais... Então, resumindo, a base é o ovo, a manteiga, o açúcar e a farinha, e o fermento, e o leite. Aí o cacau, no caso, é porque a gente está fazendo hoje cupcake de chocolate, mas eu poderia substituir. Posso substituir até por o leite, metade do leite por algum outro suco, ou o leite por um suco de maracujá. Ou colocar raspas de limão numa base, ou usar baunilha. A textura vai ficar a mesma, por exemplo, caso eu use suco de maracujá? A gente só intercala com o leite, né? Sim. Então a gente faz uma troca com o leite, por exemplo. Então vão 80 ml de leite, a gente coloca o suco de maracujá, por exemplo. E você pode ver, gente, que não ficou tudo igual. É como a Flávia disse, depois essa massa no forno vai se ajustando a forminha. Isso, ela se ajusta porque é uma massa amanteigada. E também assim, se você é confeiteiro, né, aqui se for com a criançada brincando, cada um vai fazer o seu tamanho de cupcake e tudo mais. Se é na confeitaria, né, para um trabalho mais profissional, todos uniformes, a gente faz a pesagem na balança 1 a 1, colocando na forminha entre 50 e 60 gramas de massa no cupcake. Tá certo, então. Qual o próximo passo? Agora o próximo passo a gente vai pro forno. E pode ser qualquer assadeira? Pode, a gente pode usar qualquer assadeira na nossa casa. Essa daqui é uma assadeira de forno que eu tenho especial, mas é qualquer assadeira da sua casa. Só para apoiar Só mesmo. Realmente apoiar para você não ficar, né, não desequilibrar no forno ou não ficar escorregando na mão, colocar um por um no forno. Então... Sim. Vai pro forno quanto tempo? Então, o forno aí fica entre 10 e 15 minutos. Ele assa super rápido. Quantos graus? E vai a 180 graus. 180 graus. Aí, Flávia, antes de você colocar no forno, uma pergunta. Hoje está muito em moda usar aquele forno elétrico, digamos assim, né? A air fryer. Eu também consigo fazer na air fryer? Consegue também fazer na air fryer. Acredito que num tempo menor, e se tiver uma temperatura um pouquinho menor, também. E na air fryer eu acredito que o melhor seria nas forminhas menores, para dar tempo de assar dentro do forno. No livrinho da air fryer, normalmente, tem indicação de assar cupcake. Então é bom seguir a indicação do tempo e do grau lá. Da air fryer. Tá ótimo. Tá bom, então. Mas ele super também. E se você, por exemplo, quiser reduzir a receita pela metade para fazer só 5 cupcakes, aí caberia em 2 fornadas dentro da sua air fryer e já, né, super prático. Uma outra pergunta, hoje existem muitas receitas que às vezes as pessoas falam, dá para fazer no micro-ondas? E cupcake, dá para fazer no micro-ondas? Não sei, eu que sou confeiteira, eu sou fã do micro-ondas para derreter chocolate, para outros processos. O micro-ondas para cozinhar, assim, esses itens eu não gosto, nunca testei. Então, bora de forno. Vamos pro forno. Enquanto o cupcake assa, a gente vai para o próximo passo, que é a calda. Isso. A calda é muito simples, essa é uma calda super versátil para umedecer bolos. O
que acontece? Normalmente, cupcake não tem calda, né? Ou tradicionalmente, cultura americana, uma massa bem amanteigada e eles comem nesse formato aí com cobertura, né? E recheio. A gente brasileiro, eu sempre gostei dos meus cupcakes mais molhadinhos. Então, eu sempre faço uma calda extra para umedecer os cupcakes. Tá aí, então, um segredinho para diferenciar essa receita também. Isso. Aí todo mundo, às vezes, algumas pessoas consumiam e depois falam, nossa, o cupcake é muito molhadinho, é diferente do tradicional. Normalmente não tem calda, mas eu prefiro umedecer mesmo a massa sendo amanteigada. Sim. Então, vamos com açúcar e a água pra panela. E aí, a gente vai levar essa panela pro fogo, em fogo baixinho, por torno de uns 5 minutos, ou até que o açúcar esteja todo dissolvidinho. Não precisa mexer, só colocar água, açúcar e colocar no fogo. Não é, gente, calda caramelada, é só pra dar aquele... É só o derreter do açúcar ali com a água, ele já dissolveu os grãozinhos, você já desliga, que ele vai ficar num ponto também bem fininho, que é só pra umedecer o cupcake. Vamos pro fogo. Cinco minutos no fogo, e aí? E aí agora a gente viu que todas as açuquinhas dissolveram lá, a gente passa para um potinho, para um recipiente de vidro, uma xícara, ou o que quiser, para esfriar a calda, né, essa caldinha. Ela pode ser guardada na geladeira por uma semana, se quiser fazer antecipado. E aí é só para depois, quando ela estiver em temperatura ambiente, a gente banhar nossos cupcakes. A gente vai guardar então a calda, o cupcake continua lá no forno. Bora fazer a ganache, então. Ixi, agora é a delícia. A delícia, vamos lá. Vamos. A Flávia, então, já separou os ingredientes, lembrando que agora é a vez de quem aqui, Flávia? Agora vamos fazer a ganache, a cobertura. Então, a gente pode usar qualquer chocolate, né? Principalmente que seja chocolate, não seja cobertura, não seja chocolate fracionado, seja um chocolate nobre. Mas pode ser qualquer um. Esse aí qual é? Esse aqui é um chocolate que eu uso, que ele é uma mistura de ao leite com meio amargo. Eles chamam de blend, né? Que é uma mistura. Então, ele fica menos doce, de que é equilibrado. Sim, agrada a todos, mas normalmente você vai encontrar ao leite no mercado ou nas lojas de confeitaria ao leite, meio amargo, 70%. Então, qualquer dessas gramaturas, né, de cacau, a gente pode trabalhar com ele. Menos o fracionado, então. O fracionado é porque o fracionado ele já tem uma gordura extra e a gente aqui já vai adicionar a gordura do creme de leite para que fique cremoso, né? Uma outra gordura diferente. Então, os chocolates com cobertura eu não indico misturar, né? Para cobertura misturar. Esses aí são em gotas grandes, né? Mas, por exemplo, tem gente que compra em barra, ela pode ralar a barra e usar do mesmo jeito? Todos, tranquilo. Ralar, já vem moedas também? Isso, só tentar picar em pedacinhos pequenos ali para poder não ter perigo de queimar quando vai para o micro-ondas, porque se a temperatura atingir muito alta, e o pedaço muito grande, outros menores, o pequenininho queima e o maior não derrete. Olha, então agora o micro-ondas vira um aliado. Vira. Agora eu sou fã de micro-ondas para chocolate, assim, veio para super ajudar o mundo da confeitaria também. Porque antes era só aquela coisa do banho-maria. Ou você tinha uma derretedeira ou você tinha um banho, ou você teria que trabalhar no banho-maria. O micro-ondas ajuda muito nessa questão do chocolate, né? Só com muito cuidado com ele. E agora, o creme de leite, que também... Esse creme de leite, ele é o comum, não precisa ser o fresco, não, ou aquela questão, olha, deixa 12 horas, 6 horas dentro da geladeira, ele pode estar em temperatura ambiente. Isso, foi aquele de caixinha, esse daqui, para preparar o ganache. Se quiser usar o fresco, também pode ser utilizado, mas o caixinha é mais prático, né, e chega no ponto que a gente deseja. Então, eu coloco aqui em um recipiente que vá para o micro-ondas, dou uma misturadinha e... Olha, gente, olha como ficou bem misturadinho para a Flávia fazer, então, gente, a cobertura, né? Vocês viram lá no início
do programa que eu tô com uma super expectativa. Vamos ver se você vai gostar, mas vamos lá, pro micro-ondas. Então você colocou 2 vezes no micro-ondas, Flávia? Isso, de 30 em 30 segundos. E aí, na verdade, o que a gente vai ver? Eu coloquei 2 vezes no micro-ondas, na potência média. Então, no meu micro-ondas, vai de 10 a 100. Eu coloco ele no 70, mais ou menos. Mas depende muito de cada micro-ondas, então fiquem atentos. A primeira vez que eu coloquei ele de 30 segundos. Derreti, mexi bastante, né, que vocês viram. Agora de novo, até ele dissolver todos os chocolatinhos. Importante essa questão da potência média, é muito importante para não queimar o chocolate? Isso, às vezes o micro-ondas, se você colocar ele lá 1 minuto, no máximo 30 segundos, vai queimar as bordinhas, o chocolate perde o ponto. Aqui ainda é um ganache, a temperatura dele atinge ainda mais rápido, mas não tem problema de atingir uma temperatura um pouquinho maior. Agora, se você está fazendo um derretimento para uma temperagem de chocolate, aí você já queimou seu chocolate e perdeu tudo. Mas esse aqui... Olha aí, cada um tem um modo de chegar nesse... Isso. Então, assim, acho que o ideal é fazer de 30 a 30 segundos com a sua potência média do micro-ondas. Você tem um micro-ondas que vai de 1 a 5, de 1 a 10, e aí a gente tenta achar o meio termo. Vai fazendo aos pouquinhos, sem pressa. Mas você viu, foi rapidinho. 30 segundos e a gente já atingiu o ponto da nossa ganache. Aí o que aconteceu aqui? Aqui agora a gente precisa deixar o chocolate descansar por em torno de umas 6 horas. O que na verdade eu acho que pode indicar é começar a receita pela ganache. Então, por exemplo, a gente pode eu quero fazer a ganache de manhãzinha, o cupcake, de manhãzinha faz a ganache, no final da tarde faz... Ou você coloca ela na geladeira, pode deixar na geladeira por umas 2 horas, mas ele vai atingir um ponto diferente que eu vou mostrar pra vocês, que eu já deixei uma ganache prontinha pra mostrar. Mas o ganache é esse ponto aqui que sai do micro-ondas. Então, de 2 a 6 horas, é isso? Ou 6 horas? 6 horas fora da geladeira, se você quer acelerar o processo, tudo mais, que você tá fazendo ali com as crianças, ou quer fazer tudo num combo só, começa fazendo a ganache e deixa na geladeira por umas 2 horas. Ok. Olha, gente, segue essa dica aí, porque às vezes as crianças não têm muita paciência de esperar. Ou assim, não quero, vai ser uma cobertura de bolo de chocolate também, essa ganache. Tem outros pontos aí que a gente pode usar essa ganache aí também pra, né, aí não precisar esperar e colocar em cima de um bolo, de outras coisas também. Flávia, acho que já deu os 15 minutos lá do nosso cupcake no forno. Oba, vamos lá ver. A Flávia tirou então os cupcakes do forno e aí tem que esperar quanto tempo para conseguir trabalhar com ele já assado? Acredito que uma meia hora, 40 minutos eles já estão fresquinhos. Então assim, se quiser recapitular a receita, né? Então o que a gente começou fazendo, a gente fez a massa, colocou para assar, fez a calda, também colocou para descansar, né? Para esfriar e fez o ganache também descansado. Então a gente deixa todo mundo descansando um pouquinho, resfria os cupcakes. E agora a gente faz a parte da montagem, né? Como eu trabalho com a minha montagem. Também no mercado, na loja de confeitaria, tem um cortador especial para tirar o miolinho do cupcake. Mas eu gosto de usar uma faquinha normal, que até a gente fica mais generoso aqui no recheio do cupcake. Então eu tiro esse meinho, o miolinho. Aí eu corto a pontinha dele para tirar um pedacinho dessa massa. Banho, aí eu coloco uma colherzinha, uma colherzinha, 2 de calda. Por fora e por dentro também. Aqui também a gente vai dando uma regada aí. Até você ver que ele tá umidinho. Bem molhadinho. Bem molhadinho. Aí só cuidado pra também não colocar muito,
pra ele não se despedaçar. Mas assim, ó, tá vendo? Ele vai dar uma umedecida. Aí eu coloco um pouquinho de recheio. Olha, o recheio aqui você fez, ele tá num saco de confeitar. Isso. É esse modelo aqui. Isso, esse modelinho de saco de confeitar. Se você não quiser, não tem em casa, use uma colherzinha. Minha tia antigamente usava um saquinho de açúcar. Ai, acabou o açúcar, usa o saquinho. O que dá pra você fazer? Só cortando a pontinha dele, ele faz uma decoração lisa no cupcake, né? Tem outras opções se você não tiver o bico. Esse aqui eu tenho um bico, que também vende à parte nas lojas de confeitaria, que é um bico pitanga. Sim. Esse é o modelo de Não tem o saco de confeitar, não tem o bico, pode usar então a embalagem do açúcar. Antigamente também se usava a embalagem para quem consome, por exemplo, leite de saquinho também, né? O leite de saquinho é ótimo, porque é mais forte ainda que o do açúcar, né? Sim. Mas acredito que, ou também com uma colherzinha, você consegue rechear. Os cupcake também você pode rechear com brigadeiro, pode variar você com chantilly, outras marshmallow, que as crianças gostarem também, se você tá fazendo. Ou, né, pra confeitaria também, de acordo com o sabor da massa. Tá. Coloco a tampinha aqui dele, aí eu coloco mais um pouquinho pra poder a caldinha entrar aqui na tampinha. E aí eu faço alguma decoraçãozinha aqui em cima, né? A gente pode fazer No caso, se eu usar esse saco de confeitar ou até essas outras opções que você deu, vai ficar uma cobertura lisa. Vai ficar uma coberturinha lisa só para ajudar mesmo a espalhar. Mas também, se quiser com uma colher, também é tranquilo. Ó, esse aqui dá para fazer no formatinho de flor. A gente pode brincar. Esse aqui, né, a gente tem aqui de modelo. Aí a gente também, de novo, corta. Vou fazer mais um para vocês acompanharem. Então, corto o miolinho. Tiro o miolinho com cuidado, também tem, né, um pouquinho de cuidado, mas tranquilo. Aí acho que esse momento, acho que as mães podem ajudar as crianças, né, ou os acompanhantes, os pais que estão fazendo por causa da questão da faca. Ou então esse cortador que vende nas lojas, ele é de plástico e super tranquilo aí pra usar. Já trabalhei também, já fiz umas vezes oficina com as crianças também de cupcake para decorar, tudo, eles se divertem muito. Então acho que é uma opção legal. E você trabalha com isso no seu dia a dia? Como que é o seu dia a dia, Flávia? Então, o meu dia a dia, assim, hoje em dia eu não vendo mais cupcake, em algumas exceções. O meu dia de trabalho hoje são festas, eu trabalho com brigadeiros tradicionais, da linha gourmet e doces finos para eventos corporativos, sociais, como casamentos, né, festas de 15 anos, então, ou festas infantis, né, com essa linha. Aí eu trabalho mais com os docinhos. Eu também, de vez em quando sobra aí alguma brechinha aí na agenda, eu tenho alguns clientes já que são fiéis e sempre querem provar, porque o meu catálogo mínimo que eu vendo são 20 unidades. Então, como as pessoas às vezes querem alguma coisa em menor quantidade, eu faço uma que eu chamo de fornada especial, que aí eu faço algum tema, tema dos cupcakes, então vai sair só cupcake Red Velvet, chocolate, aí faço uma seleção de cupcakes para os clientes ali que tem nos meus contatos. Quiser te encontrar. Quem quiser me encontrar, meu Instagram é flaviadamota.doces para sempre, Mota com T só. Ou então no meu WhatsApp, que é 19988770907. Então, se você quiser, eu tenho também o site, que é www.docesparasempre.com.br. Lá tem catálogo no site, mas me chama também no WhatsApp, que eu mando catálogo. E também você pode entrar para minha lista de contato e quiser participar dessas fornadas, tanto de cupcake, pão de mel, tem outros itens ali do meu cardápio bem casado, brownie, que aí eu vendo nesse unitário, nessas fornadas especiais. Aí faz parte dos meus contatos e eu informo sempre que tiver. Tá bem. Colocamos o ganache, agora a gente pode brincar, né? Eu vou colocar aqui, que nem nos finalizados, a gente teve cereja, granulado, e na loja de confeitaria tem vários que nem esse aqui tem umas estrelinhas, né? Tá vendo? Sim. Aí vem você pode colocar uma estrelinha em cima e salpicar os ingredientes, né? Os confeitos, tem coloridos, agora que tem tema de carnaval, que são confeitos coloridos, também fica legal para festa. Então, essas são aí algumas opções
do que a gente pode brincar aí com os cupcakes. Tá certo. Então, olha, uma pergunta. Também você trouxe aqui algumas embalagens. Quem quer fazer para presentear também, né? Isso. A gente tem essa opção aqui de uma embalagem que é um pouco mais elaborada, né? Que ela tem uma caminha para o cupcake. E aí a gente, ó, fica super legal para lembrancinha de festa, para presentear alguém. Esse aqui, vamos colocar um aqui com a cauda menorzinha. O que eu indico normalmente fazer? Vou testar com esse. O que eu indico normalmente fazer os cupcakes? Deixar a cobertura secar e depois a gente, né, ele dá uma estabilizada e aí depois a gente vai para embalagem, que aí eles não vão grudar, não vão sujar. Olha, então, Mingão, vou pedir pro Mingão dar um close aqui. Olha que presente delicioso. Essa embalagem as pessoas encontram onde geralmente? Tem nas lojas de confeitaria. Eu também tenho uma fornecedora, né? Sim. Aí você, como profissional, tem essa fornecedora também. Também quem tiver interesse, entre em contato, que eu passo contato, mas aí também tem essas opções que aí faz personalizado. Então, assim, essas embalagens de cupcake tem muita diversidade. E você esse aqui é uma sainha de cupcake. Às vezes tem uma festa, por exemplo, é a festa da Mulher Maravilha, por exemplo. Aí você faz os cupcakes, coloca num tom de vermelho, outro no azul, vermelho. Dá pra brincar com vários temas. E aí você acaba dando... Vamos esperar secar. Você acaba dando uma corzinha, um acabamento final melhor para ir para a mesa dos doces da festa. Olha, essa é várias sugestões também para você elaborar aí a sua festa. Às vezes você quer fazer em casa e pensa nesses detalhes, né, Flávia? Isso. Acho que os detalhes vão compondo ali o tema da festa que você escolheu e aí fica super legal. Tá certo, então, gente. Esses cupcakes, assim, a aparência tá maravilhosa. Tenho certeza que você tá vendo aí em casa. Aqui tá um cheirinho, assim, de chocolate bem gostoso. E agora a melhor hora da receita, né? Você só ficou passando vontade com o cheirinho do forno saindo do cupcake assando. Gente, esse cheiro fica maravilhoso, né? Aí depois vem o cheirinho do ganache. Então agora é hora de provar. É verdade. Sabe, tem uma questão. Eu vou convidar aqui um dos meus colegas de trabalho para experimentar. Por quê? Porque eu sou diabética, então eu quase não como doce, é raro comer doce. Eu vou, então, aqui chamar hoje o sorteado, vamos chamar o Marco Aurélio, que vai ser o sorteado de hoje para experimentar esse cupcake. Gente, ele vai sair de trás das câmeras e vai vir aqui. Daqui a pouquinho a gente está aqui fazendo todo esse movimento para que ele possa experimentar. Marco Aurélio, ó, vou ficar aqui de cantinho, gente. Vamos ver. Gente, estão nas mãos do Marco Aurélio agora. Eu sempre fico por trás das câmeras, mas... Vamos lá, Marco Aurélio. Exceção, né, Mingão? Ele vai abrir uma exceção para nós hoje, gente. Olha, ele tá sofrendo em abrir essa exceção para experimentar esse cupcake. Marco Aurélio, qual que ele pode experimentar? Aproveita esse, ou dos fresquinhos que acabaram de sair. Vamos lá. Profissão difícil, né? Hoje eu tô nas mãos do Marco Aurélio. Hoje tá. Vamos ver. Ó, o semblante dele é que vai dizer tudo, hein, gente? Ai, meu Deus. Ai. Gente, olha. Tá ruim, precisa morder de novo, morde de novo. Morde de novo, porque ele disse que tá ruim e precisa morder novamente, gente. Pessoal, assim, ele ficou super triste em fazer hoje, então, esse programa, hein? Nossa, muito bom. Aprovadíssimo. Muito bom. Eu, em casa, eu e minha filha somos, assim, formigões, né? Então, ó, dei sorte. Tá muito bom. Delicioso. Molhadinho, como você disse, a massa tá bem gostosa. Obrigada. Tá bom? Obrigado pela participação. Gente, e assim, com essa água na boca, o Marco Aurélio está aqui se deliciando, que a gente encerra, então, o Cozinha Fácil de hoje. Muito obrigada, Flávia, e a gente te espera aí numa próxima oportunidade para ensinar a fazer novas receitas. Obrigada, Mirna. Obrigada a todos. E obrigada por
aí vou poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha paixão da confeitaria. Tá certo, então. Olha, então a gente encerra esse programa. Editor, coloca mais um pouquinho aí o Marco Aurélio saboreando esse cupcake. Até a próxima!